Amados irmãos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Moisés Câmara e hoje, mais uma vez, vamos ministrar uma nova videoaula, a videoaula número 20, que tem como tema o uso pastoral das promessas. Nós vimos na lição anterior, na videoaula anterior, nós falamos sobre as promessas de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o uso pastoral das promessas de Deus, é a lição número 20. Então, você não se esqueça, meu querido irmão, você, aliás, não é uma questão de esquecimento, não é questão até de, também não vou dizer que é uma obrigação, mas se você quer realmente acompanhar bem as nossas videoaulas, você deve adquirir este livro aqui, Seja um Obreiro Aprovado, o volume número 1, é este volume que nós estamos estudando. Lembrando aos nossos queridos irmãos que este curso, ele é composto de 6 livros, estamos apenas iniciando aqui o nosso curso, né? Seja um Obreiro Aprovado, portanto, adquira o seu livro Seja um Obreiro Aprovado. Por quê? Porque você adquirindo, você vai executar os exercícios, cumprir as tarefas e a retenção dos conteúdos, com certeza lhe farão muito bem. Então, eu até estimulo você a comprar este livro. Daqui a pouco, após a 25ª aula, nós vamos já dar início a uma nova videoaula, já agora no livro, não mais o número 1, mas no volume número 2. Portanto, adquira este livro. Então, vamos iniciar a nossa videoaula. Você sabia que que Deus tem para nós numerosas promessas, inclusive promessas para os nossos dias? Pois é, muita gente acha que as promessas do Senhor foram promessas apenas em relação ao passado e o Senhor não tem promessas para o futuro. Claro, Deus usou profetas, o próprio Deus, né, em muitas e muitas passagens bíblicas, o Senhor profetizando, vaticinando as suas promessas, mas tem promessas para os nossos dias, para hoje. Então há muitas promessas na Bíblia para os nossos dias e não apenas para as promessas ali para os dias que virão, mas para os nossos dias. Tá? E são inúmeras as promessas que o Senhor tem para nós, para cada um de nós. Então, seja bem-vindo a esta videoaula, você vai aprender bastante aqui acompanhando este vídeo. Peço que você nos acompanhe, se tiver o livro, faça os exercícios, vá acompanhando aí as aulas, porque esta aula certamente lhe fará muito bem. Portanto, seja bem-vindo mais uma vez, fique bastante atento, pois você vai aprender muito. Então, para aqueles que adquiriram o livro, e tem um livro, papel e caneta aí, não é? Para ir anotando, e você que ainda não adquiriu o livro, é tempo ainda de você adquirir o seu livro. Bem, então, conforme nós já falamos, a nossa lição de hoje é este tema aqui, o uso pastoral das promessas. Eu vou projetar aqui uma imagem aqui, observem aqui essa imagem. Aqui nessa imagem aqui, nós vemos aqui 4 situações, né? A primeira situação aqui logo à esquerda, e aqui eu já vou ler para os nossos amados irmãos. Essas letras que aparecem aqui no centro, aqui, é provável que não... Se você tiver uma televisão muito grande, estiver assistindo as nossas aulas na TV, claro, dá para você ler. Se for no celular, talvez se ampliar, quem sabe aí, não é? Você vai ler também. Vai ler. Mas eu quero ler. Este quadro aqui está dizendo, aqui temos como se fosse uma Bíblia, né? Aqui está dizendo, existe umas 5.000 promessas pessoais na Bíblia. 5.000 promessas pessoais na Bíblia. Há promessas para cada situação humana, Não para ficar ocultas na Bíblia, mas para serem lidas, apropriadas e levadas aos outros. Continuando, que promessa você usaria para cada um desses casos aqui? Essa lição o capacitará ou a capacitará para isso. Nós vemos aqui a situação. Primeiro aqui, a pessoa sendo tentada, né? Aqui tem uma TV e uma pessoa aqui abrindo a porta e ele olha para a TV assim e diz, está quase na hora do culto, mas hoje tem jogo, né? Jogo de futebol. Então é tentação, né? No caso, não todas as pessoas, mas aquelas pessoas que muitas vezes não estão ainda seguras no Evangelho, não abriram o coração, não nasceram totalmente de novo e ainda estão aí com o mundo no coração, perdendo tempo assistindo futebol ao invés de estar na casa do Senhor. Mas, vamos lá. A outra situação, nós vemos aqui uma pessoa ajoelhada no seu quarto, ao lado da sua cama, então uma pessoa orando. Então há promessas para o Senhor tem promessas para a pessoa que está sendo tentada, aqui nesse caso aqui, Deus tem promessa. Promessa para a pessoa que está orando, né? Quem ora nunca deixa de receber a recompensa do Senhor.
Então, há promessas para o Senhor, para quem ora, mas também há promessas para as pessoas que estão procurando a Deus, né? Nesse caso aqui, uma pessoa aqui, não é, sendo evangelizada e um irmão aqui entregando um exemplar da Bíblia. Então, há promessa para quem procura a Deus. E há promessa para aquela pessoa que é arrependida, né, busca a Deus. Há promessa sim de restabelecimento, de perdão, claro que há. Então, a pessoa arrependida. Então, aqui nós vemos 4 situações. Deus tem promessa para as pessoas que estão sendo tentadas. O Senhor tem promessa para as pessoas, nossos irmãos que estão orando. Tem promessa para as pessoas que procuram a Deus e tem promessas na Bíblia também para a pessoa que está arrependida, certo? Nós vamos ainda tratar acerca deste assunto quando nós estivermos mais um pouco à frente. Vamos adiante. Bem, a primeira questão, para aqueles que adquiriram, que já compraram seu exemplar, na página 156, essa aula começa na página 155, mas na página 156 temos a primeira questão. O importante aqui, amados, é que nesse curso nós iremos, nesta ministração, iremos consultar vários textos e irei ler aqui a Bíblia, alguns textos que são importantes para a nossa videoaula. Também o aluno que tem o livro, você vai precisar consultar o apêndice, né? Um apêndice aqui, o apêndice número 12, que está na página 200 e na página, deixa eu ver aqui, na página 218. Então, o apêndice, você vai precisar abrir, né, essa página aqui, na página 218 e fazer os exercícios aqui neste apêndice aqui, certo? Esse esclarecimento. Então, vamos ler vários textos, não tem como, amados, eu sempre digo aqui, não tem como nós aprendermos a palavra do Senhor, a Bíblia, sem nós consultarmos a fonte das fontes, que é a palavra do Senhor. Vamos em frente? Vamos lá. Primeira questão. Agora veremos que Deus tem muitíssimas promessas boas para o seu povo. Um pai tem coisas boas para seus filhos. O que Deus tem para seu povo? Muitas promessas, ou muitas promessas boas, ou boas promessas. Fique à vontade para você responder. Vamos à questão seguinte. A número 2. O rei Salomão, está lembrado? O rei Salomão, filho de Davi? Então começa assim, o rei Salomão pôde louvar a Deus por sua fidelidade, dizendo, veja como Salomão louvou a Deus pela fidelidade do Senhor. Diz assim, bendito seja o Senhor, que deu descanso a seu povo Israel. Veja só, ele está louvando a Deus, porque Deus deu descanso a seu povo Israel. Prossegue. Segundo tudo o que disse, não falhou nem sequer uma de todas as boas palavras que falou por intermédio de Moisés, seu servo. Isso está em 1 Reis, capítulo 8, versículo 56. E aí nós temos aqui já a primeira pergunta, letra A. De acordo com 1 Reis, capítulo 8, versículo 56, Deus deu a seu povo guerra, paz, cansaço, tudo o que havia dito ou nada. Aí você vai marcar o quê? O que é que ele está dizendo aqui? Que o Senhor deu descanso a seu povo. Então o Senhor deu paz, você vai marcar aí paz. E Deus, além do Senhor trazer paz, dar paz para Israel, nenhuma das promessas do Senhor caíram por terra. Nenhuma das promessas do Senhor nenhuma promessa falhou, nenhuma promessa do Senhor. Então, você vai marcar paz e tudo o que havia. Então, Deus deu a seu povo a paz que o povo precisava e também tudo o que havia, isto é, tudo o que Deus tinha profetizado, vaticinado, o Senhor cumpriu, porque Deus cumpre com a sua palavra, com a sua promessa, com a sua palavra. Na letra B ainda da questão 2, diz assim, não faltou nenhuma palavra de todas as promessas expressas a Moisés, porque Deus sempre, e aí você completa, porque Deus sempre cumpre suas promessas, ou cumpre com as suas promessas, ou cumpre com a sua palavra. Fique à vontade, é uma resposta aqui quase subjetiva, portanto, bem interessante aqui a resposta. Você pode colocar, cumpre as suas promessas. Importante aqui, nós temos aqui algo importante para nós falarmos aqui para os nossos irmãos que estão acompanhando as nossas videoaulas. No seu estudo da Bíblia, esteja sempre alerta para as promessas de Deus, não somente para a sua própria vida, como também para a de sua família, de seus vizinhos, de seus irmãos na congregação. Pode ser proveitoso anotar as promessas marcando com lápis a letra P, né, P de promessa, na sua Bíblia ao lado do versículo em que se acha uma promessa. Nós vamos falar aqui sobre
muitas promessas, cada promessa de acordo com a necessidade. Veremos aqui isso com muita clareza. Prossigamos, questão agora número 3. Abra a Bíblia em Mateus 7, verso 1, e veremos a promessa que Deus, nosso Pai Celestial, dará. Vamos ler? Vamos ler. Mateus capítulo 7, versículo 11. Vou abrir aqui a palavra do Senhor. Mateus 7, verso 11, vamos ler. Mateus 7, 11 diz assim, amados, vejam só o que o Senhor Jesus falou. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então, palavra do Senhor Jesus Cristo aqui em Mateus 7, verso 11. Vamos voltar aqui à questão número 3. Voltemos à questão número 3. Abra sua Bíblia em Mateus 7, 11, acabamos de ler o texto, vamos ler novamente. E veremos a promessa que Deus, nosso Pai Celestial, dará o quê? Aqui tem uma linhazinha aqui para você completar. O que é que o Senhor Deus dará? Você vai marcar coisas boas. O Senhor dará coisas boas aos que lhe pedem. Aos que lhe pedem já encontra-se aqui. Na margem ao lado do versículo pode colocar com cuidado a letra P. Então você pode usar a sua Bíblia e marcar aí a letra P como uma promessa ao lado de Mateus capítulo 7, versículo 11. Questão fácil de responder. Vamos à seguinte, a número 4. A número 4. Existem promessas para todas as classes de pessoas. Isso não é uma bênção, irmão? Promessas para toda a classe, para todas as situações, né, praticamente, da vida da pessoa. Da mesma maneira como a roupa para crianças, para homens, para mulheres, assim existem as promessas para os tristes, promessa para as viúvas, promessa para as crianças, para os tentados, para aí classe de pessoas. Então, para classe de pessoas. Então, para, aí você coloca toda a classe de pessoas. Certo? Ok. Vamos prosseguir. Questão agora número 5. Vamos selecionar algumas promessas entre as muitas que existem para tornar o estudo mais claro. Vamos selecionar umas promessas por quê? E aqui nós temos 3 alternativas para você escolher a alternativa certa. Vamos selecionar umas promessas porque queremos nos ajudar no estudo, queremos complicar o estudo ou as outras promessas não têm valor. Claro, nós queremos marcar a primeira questão, que é queremos nos ajudar no estudo. Então, por que nós estamos aqui? Para ajudar a mim. Eu estou me ajudando aqui, espero estar lhe ajudando e você com certeza vai ajudar outras pessoas após acompanhar atentamente os exercícios, a nossa ministração, para que você possa depois, né, passar essas informações para aquelas pessoas que estão bem necessitadas, precisando de um estímulo, de uma palavra de coragem, de fé. Veremos isso aqui com muita clareza. Saindo da questão 5, vamos à questão adiante. A questão número 6 diz assim: vamos selecionar algumas promessas para nos ajudar em nosso estudo e com o propósito de ajudar a outros também. Então vejam que a palavra de Deus não é só para nós nos auto-beneficiarmos, mas também que nós possamos beneficiar outras pessoas, alcançar outras pessoas. Aí nós precisamos ler, amados, Hebreus capítulo 2, versículo 18. É uma promessa de socorro da parte de Cristo. Para os que, vamos ver, essa promessa de Hebreus 2,18. Para quem é esta promessa? Aí a gente precisa consultar. Estou lendo aqui na versão na nova versão internacional, Hebreus capítulo 2, versículo 18. Diz assim, Hebreus 2,18. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu, quando tentado, o autor aqui está se referindo a Jesus, mostrando que, vou repetir o texto novamente, porque, tendo em vista o que ele mesmo, esse ele aqui é com relação a Jesus, sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Então veja que o texto aqui está mostrando que Jesus ele foi tentado, por ele ser tentado, ele pode socorrer a qualquer pessoa que está sendo tentada. Então vamos responder a questão número 6. Não é? É uma promessa de socorro da parte de Cristo para os que? Para os que são alegres, para os que são tentados ou para os que zombam de Cristo. Você vai marcar para os que são tentados ou estão sendo tentados. Somente isso. Vamos agora à questão seguinte, a questão número 7. Questão 7. Hebreus 2,18
seria uma boa promessa para lembrar quando você for o quê? Tentado. Então tem um espaçozinho aí, a linha. Quando... Então Hebreus 2,18, amado irmão, é um excelente texto para você ler, para você relembrar quando for tentado. Escreve aí, tentado. Porque nos assegura o socorro de quem? De Jesus, ou o socorro de Cristo. Porque ele também tem sido tentado, certo? Então você vai responder aí, usar aí 3 vocábulos, né? Tentado, Cristo e tentado novamente. Questão muito fácil. A próxima questão é uma tarefa. Nessa tarefa, ele diz assim, seria bom anotar que Hebreus 2,18 é uma promessa para os que padecem tentações. Então você pode marcar ao lado de Hebreus 2,18, colocar um P ali de promessa e continua. A fim de ajudá-los a uma tabela de referência para ser preenchido no apêndice 10. Procure agora o apêndice 10. O aluno que tem o livro, você vai lá no apêndice 10, na página 218, tem uma lista aqui de pelo menos 10 situações. Tentado, arrependeu, para quem ora, para quem busca a Deus, para quem está só, para quem está doente, para quem está necessitado, para quem está desorientado, para quem tem medo, para aflitos, tristes e enlutados. Eu estou falando aqui, para quem não tem o livro, fica aí talvez, pastor, me ajuda aí, não estou compreendendo nada. É porque, amados, você não está com o livro. Mas se você tiver adquirido o livro, você ao abrir na página 218 tem esta tarefa aqui. Então, à medida que você vai lendo os textos, você olha aqui para a situação. Por exemplo, nós estamos falando agora, acabamos de citar um texto de Hebreus 2,18 que fala de uma promessa para aqueles que estão sendo tentados. Aí você vai procurar aqui, não é? Está aqui logo na parte superior esquerda, para quem é tentado. Aí você já anota Hebreus 2,18. Se você não tem este livro e quiser anotar aí essa promessa, anote aí, pegue papel, caneta e anote. Uma promessa para uma pessoa que está sendo tentada, né? Hebreus 2,18. Anote aí, como as demais promessas que nós iremos citar aqui, caso você não tenha o livro. Prossigamos. A questão número 8. Então coloque a referência bíblica dessa promessa abaixo do título apropriado no apêndice 10, aquele que eu acabei de informar os irmãos. Abaixo de qual título você vai colocar Hebreus 2,18? Então, para quem é tentado. Existe o título ali, para quem é tentado, você vai só escrever essa referência de Hebreus 2, verso 18, certo? Vamos agora à questão logo em seguida, número 9. Agora procure o Salmo 41, verso 3. Esta é uma promessa para a pessoa. Vamos lá? Salmo 41, verso 3. Vamos ler aqui. Salmo 41, verso 3. Salmo 41, verso 3. Diz assim: o Senhor o susterá em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Veja só que promessa gloriosa para a pessoa que está em que situação? Doente, a pessoa está enferma. Vou repetir o texto. O Senhor o susterá em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Essa é uma promessa para a pessoa que está doente. Então você pode, irmão, você que faz parte da comissão de visita, esse texto você não pode deixar de anotar aí na sua Bíblia, um local especial para você anotar. Quando eu for visitar uma pessoa, eu posso ler esse texto? Não só pode, como deve ler esse texto, certo? Salmo 41, verso 3, é uma promessa para aquela pessoa que está no leito da enfermidade, está acamado, né, enfermo, doente, e a promessa é que o Senhor restaurará. Uma promessa gloriosa. Então esta promessa aqui, estamos na questão número 9, vamos lá. Então procure o Salmo 41, verso 3, acabamos de ler o texto. Esta é uma promessa para 4 situações: a pessoa que está com fome, a pessoa que está sendo tentada, a pessoa que está alegre ou a pessoa doente. Então, para a pessoa doente, certo? Anote aí. Marcar, é só para marcar. A questão número seguinte, a número 10, assim expressa. Salmo 41, verso 3 é uma promessa para pessoas que estão, você pode colocar, doentes ou enfermas. Escolhe aí um dos 2 termos, você fica à vontade. Logo em seguida nós temos mais outra tarefa. Essa tarefa diz assim: coloque a referência bíblica no lugar apropriado no apêndice 10. Você vai pegar agora essa referência do Salmo 41, verso 3, vai verificar lá na lista, né, nos 10 motivos de oração, nas 10 promessas ali, e ali você vai colocar, achar o termo, né, para a pessoa que está enferma e colocar o Salmo 41, verso 3. Apenas isso, muito simples.
A questão 11. Agora procure Lucas 11, verso 9 e Jeremias 29, 13. Né? Vamos ler o Novo Testamento e o Antigo Testamento. São promessas para. Então vamos ler essas duas referências, Lucas 11, verso 9 e logo após Jeremias capítulo 29, verso 13. Vamos ler logo Lucas, né, o Novo Testamento. Vamos ler Lucas 11, verso 9. Lucas 11, verso 9. Vamos lá. Diz assim: por isso lhes digo, aqui é Jesus falando, por isso lhes digo, peçam e lhes será dado. Busque e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Então, promessa aqui do Senhor diz o seguinte: peça e lhes será dado. Busque e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Já deu para entender? Para que tipo de pessoa, ou de pessoas que estão esperando o quê? Vamos já falar isso aí. Vamos ler a outra referência? Essa outra referência está em Jeremias capítulo 29, versículo 13, que diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem ou me buscarem, né? Me buscarem de todo o coração. Então aqui está a promessa: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. A promessa do Senhor. Então já deu para a gente entender esses dois textos, Lucas capítulo 11, verso 9, Jeremias 29, 13, são promessas para, aqui tem, os que zombam de Deus, os que buscam a Deus ou os que recusam a Deus. É claro que são promessas para os que buscam a Deus. Então marque aí no seu livro a questão, ou a letra B da questão número 11. Agora vamos a 12. Em Provérbios 8, 17 encontramos uma promessa. Em Provérbios 8, 17 encontramos uma promessa para os que... Vamos lá? Vamos lá. Provérbios 8, 17. Nós falamos que nós vamos ler aqui várias referências, né? Desta feita agora Provérbios 8, 17. O que é que diz? Diz assim: amo os que me amam e quem me procura me encontra. Amo os que me amam e quem me procura encontra. Promessa do Senhor. Então, o que é que nós podemos responder aqui? Em Provérbios 8, 17, encontramos uma promessa para os que buscam a Deus. Então, há promessa para a pessoa que busca a Deus. Provérbios 8, verso 17. Temos logo em seguida uma tarefa, outra tarefa, que é a seguinte: coloque a referência bíblica no apêndice 10. Você vai lá no apêndice 10 e coloca a referência bíblica. Não deixe de fazer isso. A questão número 13 diz assim, citando aqui um exemplo familiar, né, corriqueiro no nosso dia a dia. Diz assim: depois de lavar a roupa da família, depois de lavar a roupa de uma família, uma dona de casa as seleciona de acordo com suas características. Por exemplo, roupas grandes, pequenas, roupas de homens, de mulheres, etc. Assim como a dona de casa devemos, aí vai você colocar uma palavrazinha aqui, que eu vou dizer qual é. Assim devemos as promessas. Então devemos selecionar. Então precisamos selecionar as promessas. Você pode na sua Bíblia, no papel, fazer isso na sua Bíblia, caso você não tenha um livro. Selecionar várias promessas, né, do Senhor para cada situação. Por exemplo, devemos, aí você coloca, selecionar as promessas apropriadas para diferentes classes de pessoas. Apenas colocar o termo selecionar, você completa aí a questão número 13. Questão 14. A questão 14 é a seguinte: leia os 4 versículos na lista abaixo, relacione cada promessa apropriada com a pessoa correspondente da outra lista. Essa questão aqui, não vou ler os 4 textos, porque para o estudo não ficar muito demorado, mas eu vou dar aqui uma dica para os nossos irmãos. Então, o que vai acontecer? Existe aqui, amados, de um lado esquerdo tem a referência bíblica e do outro lado tem a situação. Por exemplo, 1 João 5,14 é uma promessa para quem? Para quem busca a Deus, para alguém que ora, para alguém que é tentado, para alguém que se arrepende. Letra B, 1 Coríntios 10 e 13. Qual essa promessa se encaixa em qual situação? Deuteronômio 4, 29, encaixa-se em qual situação? E Miqueias 7, 18, encaixa-se em qual situação? O que você vai fazer? Eu não vou dar aqui a resposta, mas você pode fazer o exercício no seu livro, certo? Então faça, eu já fiz aqui no meu livro, já respondi aqui.
Mas se eu responder, talvez você não queira ler o texto, certo? Então, anote aí a referência. 1 João 5,14, 1 Coríntios 10,13, Deuteronômio 4,29 e Miqueias 7,18. E as situações ao lado, você pode colocar o seguinte: alguém que busca a Deus, alguém que ora, alguém que é tentado e alguém que se arrepende. O que é que você vai fazer? Você vai só associar, né? Associar. Por exemplo, 1 João 5,14. Vou dar apenas aqui uma colher de chá para os irmãos, certo? 1 João 5,14 é uma promessa para alguém que ora. Então você vai colocar a letra B. Por quê? Alguém que busca a Deus, letra A. Alguém que ora, letra B. Alguém que é tentado, letra C. E alguém que se arrepende, letra D. Por isso que eu digo, compre o seu livro, adquira seu livro. Senão você vai ficar assim, meio como o povo diz, né? Como cego em tiroteio, né? Sem entender muito o que eu estou falando aqui. Porque estou falando aqui de um assunto, claro, se você tiver o livro, vai ficar muito claro para você entender. Se não, você vai, anota as referências e procure aí essas referências, você vai achar a resposta, certo? Vamos lá? Próxima questão. Aliás, é uma tarefa aqui, uma tarefa. Escreva cada uma dessas referências no espaço, no desenho correspondente na introdução na página 155, abaixo do título apropriado no apêndice 10. Lembra-se daquela primeira figura que nós mostramos, aquelas 4 figuras? Então você vai, essa é a resposta aqui, a alternativa número 14, a questão número 14, vai responder aquela questão, aquelas situações, né? Nós vimos ali uma pessoa sendo tentada, tá lembrado da televisão? A pessoa, na hora do culto, aí a pessoa tentada assistir um jogo de futebol. Outra pessoa ali sendo, procurando Deus, buscando Deus, um personagem entregando a Bíblia, está lembrado? A outra situação foi uma pessoa ajoelhada, estão lembradas? É uma pessoa ajoelhada, né, orando. E a outra foi uma pessoa arrependida, né, com a mão no rosto ali, uma mulher orando ali, né, desesperada, aliás. Então, essa referência você vai responder, com essa referência você vai responder a questão que está na página 155, certo? Vamos prosseguir? Vamos lá. Questão 15. É muito importante notar a essa altura que muitas das promessas de Deus, têm condições prévias. É muito importante notar a esta altura que muitas das promessas de Deus têm condições prévias. Vamos ver o que é isso. Por exemplo, Deus promete que nos dará tudo o que pedimos, mas só se primeiramente cumprirmos suas condições. Então, nem todo mundo diz pedir e dar-se-vos-á, não é bem assim, certo? Há condições que Deus ele impõe na sua palavra, e a palavra do Senhor ela não pode ter contradição, certo? Então há condições sim. Isto é lógico, porque se não fosse assim, uma pessoa com mais intenções poderia apoderar-se do mundo inteiro, apenas pedindo a Deus. Imagine que a Bíblia diz, não, pedi, dá-se-vos-á, agora eu vou pedir tudo e Deus vai me dar tudo? Não, há critérios. Há critérios que se nós formos ao pé da letra interpretar esse texto, tudo que eu pedir Deus vai me dar, mas não é assim, não é dessa maneira. Então aqui diz, qual é a condição que acompanha a promessa sobre a oração em 1 João 5,14? Qual é a condição? Vamos lá? Vamos lá então, 1 João 5,14. Vamos ver a condição para o Senhor estender as mãos sobre nós e nos responder. 1 João 5,14. Diz assim, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus. Então, tem que pedir, mas esse pedido deve estar de acordo com a vontade de Deus e não com a vontade da pessoa que faz o pedido, mas de acordo com a vontade. Lembra-se da oração do Pai Nosso? O Senhor Jesus pediu ali que seja feita a vontade do Senhor, né? A vontade de Deus. Então, respondendo aqui, amados, qual é a condição que acompanha a promessa sobre a oração em 1 João 5,14? Essa referência ela é muito importante, porque muita gente acha que tudo que pedir a Jesus, Jesus vai dar, ou Deus vai dar. Não é assim, né? Tem que pedir de acordo com a vontade de Deus, porque tem pessoas que pedem as coisas a Deus para muitas vezes, às vezes servir como causa de inveja para outra pessoa, às vezes para a pessoa se orgulhar, se ficar soberba, não. Deus vai me dar isso porque fulano não tem, eu vou ter. Essa não é a finalidade. Será que quando a gente pede nossos pedidos, fazemos nossos pedidos egoístas a Deus em oração, será que Deus vai
nos atender? É claro que não. Por quê? Porque você está pedindo não de acordo com a vontade do Pai, mas de acordo com a sua soberba, de acordo com a sua vanglória, com o seu orgulho. Isso aí às vezes vai até lhe desviar. Então é bom até que Deus não responda mesmo esse pedido quando a gente faz com orgulho, né? Com motivos egoístas, motivos só para atrapalhar a vida dos outros, não é? E a nossa também. Então, diz assim: qual é a condição? É que peçamos de acordo com a sua vontade. Então você vai só escrever ali com a sua vontade. A questão 16, a seguinte, diz assim: à medida que estudamos mais e mais as promessas de Deus sobre a oração, mais aprendemos as condições que Deus impõe. Então, quanto mais nós estudamos acerca das promessas de Deus sobre a oração, mais aprendemos as condições que Deus impõe. Escreva a condição dada para a promessa da oração que se acha em João capítulo 14, versículos 13 e 14. Vamos ler essa outra referência agora, é o Evangelho de João. João capítulo 14, vamos lá, João. João capítulo 14, vamos ver aqui a referência. Ok, João capítulo 14, versículos 13 e 14. Diz assim: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que pedirem em meu nome, eu farei. Jesus está dizendo isso aqui. Mas não se esqueça da referência que nós acabamos de ler, não é? Que está em 1 João 5,14. Né? A condição é que nós peçamos de acordo com a vontade do Senhor. Vamos voltar aqui o texto. João 14, 13 e 14. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, esta é a finalidade de Jesus nos conceder, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Mas não se esqueça da condição que está em 1 João 5,14. Então, voltando aqui à questão número 16. Diz assim: escreva a condição dada para a promessa da oração que se acha em João 14, 13 e 14. O que é que você vai colocar? Tem que pedir no nome de Jesus. Então nós temos que pedir, quando nós pedimos qualquer coisa a Deus, a gente deve pedir sempre em nome de Jesus. Por quê? Porque Ele é o nosso representante, Ele é o nosso intercessor, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso sumo sacerdote. Vamos falar aqui tudo que Jesus é, a gente passaria aqui a noite e não terminaria, né? Noite e o dia. Outra referência está em João 15, 7. João 15, 7, está logo aqui pertinho, diz assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Então, veja só, há condições aqui, né? Temos que permanecer no Senhor e permanecer, e a palavra dele permanecer em nós. São outras condições que o Senhor impõe para que nós possamos ser atendidos por Deus, né? Então, questão 16. Então, João 15, verso 7 diz: que peçamos em Jesus Cristo, que permaneçamos, em Jesus Cristo e suas palavras permaneçam em nós. Então esta é a condição. Você vai lá para a referência, certo? Que o Senhor Jesus impõe. É que peçamos, né? Que permaneçamos em Jesus, isto é, continuar servindo a Jesus, continuar adorando a Jesus, não é? E também que as palavras do Senhor permaneçam em nosso coração. Esta é uma condição, mais uma condição para que Ele atenda às nossas orações. A gente precisa permanecer em Jesus e a gente precisa deixar o coração aberto para que as palavras do Senhor estejam realmente em nosso coração e nós possamos viver realmente a palavra. Saindo da questão 16, vamos à questão seguinte, a 17, diz assim: leia Mateus 6, 33. Vamos ler? Mateus 6, 33, novamente a palavra do Senhor em nossas mãos, né? Mateus 6, 33. Vamos ler aqui esse texto. Mateus 6, 33 diz assim: se vocês, apesar de serem maus, esse texto Mateus 6, 33, né? Mateus capítulo 6, versículo 33. É isso aqui, eu estava lendo, já ia ler João 7, 11, mas não é João 7, 11. É Mateus 6, 33. Diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É isso que está pedindo, está mostrando aqui o texto, Mateus 6, 33. E aí vem a pergunta: é uma promessa especialmente apropriada para pessoas que estão solitárias, doentes ou necessitadas? Então, aqui deu para a gente entender que esta promessa é para a pessoa que está necessitada. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então, as pessoas,
A pessoa que está necessitada está precisando de algo, né? Mas qual é o que é primordial? O que é indispensável é buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, e as demais coisas, o Senhor promete, vos serão acrescentadas. Então, é a promessa para as pessoas que estão necessitadas. E aí vem a questão da letra B. Qual a promessa aqui? Que todas as coisas necessárias serão dadas por Deus. Então, você pode colocar de forma a resposta subjetiva, você vai colocar o seguinte, que todas as coisas que nós pedimos, elas serão dadas por Deus, né? Todas as coisas necessárias serão dadas por Deus. Qual é a condição? A letra C. Qual a condição? Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Ou buscar o reino de Deus primeiramente. Questão subjetiva, porém, é por aí a resposta. E aí, logo em seguida, nós temos outra tarefa. Qual é a tarefa aqui? Escreva esta referência, né, abaixo do título apropriado no apêndice 10. Então, você vai lá no texto, lá no apêndice 10, na página 218, e você verá lá a promessa para a pessoa que está necessitada. Aí você coloca Mateus 6:33. Então, eu já falei para os irmãos que nós vamos aqui consultar vários textos. Por quê? É sobre as promessas. As promessas do Senhor são muitas. Imagine 5.000 promessas, né, que o Senhor tem para nós. A questão agora, número 18. Muito bem. E aqui você novamente vai precisar anotar algumas referências, tá, amados? Vocês vão precisar anotar essa referência. Qual dos seguintes versículos contém promessas apropriadas para uma pessoa doente? Então, eu vou citar aqui vários textos e você vai anotar. Se você é aluno e tem o livro, está nos acompanhando, já deve ter até marcado, está apenas revisando a matéria. Se não, você depois vai ler com calma. Eu não vou dizer quais são aqui onde você deve marcar, porque o nosso objetivo é que o irmão leia a Bíblia. Vá, leia esse texto, os textos, para que você memorize, guarde, anote essas promessas. Então, quais dos seguintes versículos contêm promessas apropriadas para uma pessoa doente? Então são várias aqui. Então, temos aqui Isaías 26:3, Isaías 26:10, Mateus 2:16, Mateus 12:20, 2 Coríntios 4:16, 2 Coríntios 12, verso 9 e 2 Coríntios 12, verso 11. Eu vou dar aqui uma dica. Dessas sete referências, 4 delas estão relacionadas a promessas para uma pessoa que está doente. Então, dessas 7, uma dica boa, né? Só não diz quais, né? Mas você vai ler todos os textos, como eu li todos os textos, fui lá atrás de cada texto e marquei. Então, faça isso também. Feito isso, vamos à questão, aliás, à tarefa seguinte. Essa tarefa seguinte diz o seguinte: escreva no apêndice 10 as referências dessas 4 promessas abaixo do título para quem está doente. Vai lá e resolve, anota essas referências, certo? Vamos à questão 19. Então, da mesma forma que a questão anterior, novamente, diz assim: quais dos seguintes versículos contêm promessas apropriadas para os que estão aflitos, tristes ou enlutados? Então, eu vou novamente aqui, dessa feita serão 6 textos, 6 referências, e essas referências elas apontam para a pessoa que está triste, aflita ou enlutado, certo? Então, temos aqui o Salmo 2, verso 1, anote aí, Salmo 30, verso 5, Isaías 43, 2, Isaías 43, 24, Romanos 8, 28 e Romanos 8, 38 a 39. Uma dica aqui é que dessas 6 referências, 4 estão relacionadas a pessoas aflitas, tristes ou enlutadas. E logo em seguida teremos outra tarefa. Escreva as referências apropriadas abaixo do título para aflitos, tristes, pessoas de luto, no apêndice número 10. Vamos lá. Questão número 20. É lógico que algumas promessas são apropriadas para vários e diferentes tipos de pessoas, né? Várias promessas são apropriadas. É lógico que existem algumas promessas que são apropriadas para vários e diferentes tipos de pessoas. Nesse caso, podemos escrever a mesma referência abaixo de cada título apropriado. Leia com cuidado Isaías 41, verso 10. Marque as pessoas para quem esta promessa seria especialmente apropriada. É claro que há promessas que servem para vários tipos de situações. A mesma promessa que atende a mais de uma situação ou mais de uma necessidade. Vamos ler Isaías capítulo 41, verso 10?
Isaías 41:10, o que é que vai dizer nesse texto, né? Vamos lá. Isaías 41:10 diz assim: Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Então, está aqui a promessa do Senhor. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Louvado seja o nome do Senhor. Promessa do Senhor aqui, majestosa, né? Gloriosa. Então vamos lá. Estamos na questão número 20. Muito bem. E aí? Essa promessa aí é para quem, né? Por exemplo, aqui, letra A, só para alguém que tem medo? Quando o Senhor diz não temas, né? Será que é só para alguém que não tem medo? Só para alguém que tem medo, perdão? B, só para alguém que está só, porque o Senhor disse, eu estou contigo. Só para alguém que está fraco por causa de doença, mas o Senhor disse, eu te fortaleço. Então, essa promessa é para todos eles. Então você vai marcar a letra D, porque essa promessa de Isaías 41, verso 10, serve para a pessoa que está com medo, serve para a pessoa que está se sentindo só, e serve também para a pessoa que está doente, né? Está doente. Então, veja como a promessa do Senhor, como esse texto aqui tem promessa para, num texto só, para mais de uma situação, 2 ou 3 situações. A tarefa seguinte é esta. Esta é uma promessa muito apropriada para todos estes e outros mais. Escreva a referência abaixo destes 3 títulos no apêndice 10. Vá no apêndice 10 e anote esta referência de Isaías 41:10 para nesses 3 casos aqui. Questão número 21. Um pouco atrás vimos que Isaías 26:3 tem uma promessa para doentes, isto é, já é uma dica, né? Então, daquela referência, está lembrado? Daquela questão número 18, uma delas era Isaías 26:3. Então, aqui já está uma dica aqui, ó. Um pouco atrás vimos que Isaías 26:3 tem uma promessa para doentes. Para qual outro tipo de pessoa seria especialmente apropriada? Transcreva abaixo 2 títulos do apêndice 10, que na sua opinião serão os mais apropriados. Aí você precisa ir lá no apêndice, né, na página 218, eu coloquei aqui para quem ora, Isaías 26:3 é para quem ora, e também para quem busca a Deus. Então, podemos dizer assim, de uma tacada só, né, aqui, de um texto só, vemos aqui 2 situações que essa promessa de Isaías 26:3 atende com muita propriedade. Questão seguinte, aliás, é uma tarefa, mais uma tarefa, agora escreva a referência Isaías 26:3 nos novos lugares apropriados no apêndice 10. Então você vai lá, como eu fiz, para quem ora, você coloca Isaías 26:3 e para a pessoa que busca a Deus, Isaías 26, verso 3. Vamos agora, a partir de agora, algumas situações. Vamos à questão número 22. Suponhamos que um jovem crente, só suponhamos que um jovem crente da sua igreja começa a deixar de frequentar as reuniões para ir, né, ou para assistir a jogos de futebol. Situação aqui. Você percebe que ele está passando por um conflito espiritual. Imagine deixar de ir para a igreja para ficar assistindo futebol. Você está orando por ele e surge uma oportunidade para conversar com ele sobre o assunto. Você toma conhecimento, começa a orar por ele, para ele ser liberto, né? Parar de torcer para o time de futebol, etc. Então você tem a oportunidade de falar com ele. Aí tem, que promessa pode compartilhar com ele para ajudá-lo? Que promessa pode compartilhar com este jovem para ajudá-lo? E aqui tem uma promessa para as viúvas, uma promessa para os obreiros cristãos, uma promessa para os que são tentados e uma promessa para os que são generosos. O que é que você vai colocar? Uma promessa para os que são tentados. Ele está sendo tentado, então é uma promessa que você deve ler para ele, né? Um texto que você deve ler para o nosso amado irmão. Você pode ler para ele, inclusive, você pode ler para ele que está sendo tentado, você pode ler 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, também esse texto é importante. Outra, ainda na questão 22, escolha uma promessa já dada no apêndice 10, que na sua opinião é a mais apropriada para esse jovem e escreva aqui. Então coloquei aqui 2, né? Aliás, uma só. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 3, acabei de ler aqui. Vamos ler esse texto para a pessoa que está sendo tentada. 1 Coríntios 10, 13.
1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, vamos ler esta referência. Vou procurar aqui na Bíblia. 1 Coríntios 10, 13. Vamos ler aqui. Esse texto não estava selecionado, mas vamos ler agora. 1 Coríntios 10, verso 13. 1 Coríntios 10, verso 13. Diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Então você pode conversar com o jovem: olha, o Senhor é fiel, o Senhor vai lhe dar um escape, o Senhor vai lhe livrar, o Senhor vai lhe libertar totalmente. Submeta-se à vontade do Senhor, busque em primeiro lugar o reino de Deus. E ali o Espírito Santo vai lhe dando palavras sábias e você vai ganhar este jovem para Cristo, para que ele não se perca aí no mundo, torcendo por time de futebol, que aliás no Brasil e no mundo aí só tem trazido muitos conflitos, né? A FIFA aí, muitos dirigentes envolvidos aí com falcatruas, desvio de dinheiro, rios de dinheiro. Isso aí é que a gente vê. Fora a violência aí nos campos de futebol, que é só o que a gente vê no noticiário aí, torcidas organizadas envolvidas com gangues, com tráfico de drogas. E não só isso, não quer dizer que todas as torcidas organizadas, né, elas se envolvem com isso, mas há muito fanatismo, muita gente tem morrido, muita gente tem sido espancada, né, tanto nos estádios de futebol como nas saídas dos estádios ali, torcidas rivais com outras ali se agredindo e matando os seus semelhantes por causa do quê? Do futebol, por causa do futebol. Então, meu irmão, não se envolva com isso. Se liberta em nome do Senhor Jesus Cristo, vá à igreja do Senhor, deixa isso para trás, tá certo? Não faça como a mulher de Ló, que olhou para trás, né? Então, o que é isso? Isso aí é para a gente não olhar para o passado, né? Deixa esse passado, deixa esse mundo aí, que está aí fadado ao fracasso, né? Já condenado neste mundo mal, mundo já no maligno. Prossigamos para o alvo, né? Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e deixemos desse negócio de estar torcendo por time de futebol, porque é mera ilusão. E veja, às vezes, irmãos, né, estão dizendo, discutindo futebol, é perdendo tempo, irmão, não tem lógica, futebol não tem lógica, né? O time ganha hoje, amanhã empata, depois perde, é aquele negócio, né? Ascensão, queda, é como a época do juiz, né? É isso aí. Ascensão, queda, restabelecimento novamente, ascensão, queda, arrependimento, restauração, é tudo isso. Então, futebol realmente não vale a pena. Bem, amados, vamos agora à questão número 23. É uma questão para você completar, irmãos. Um dos seus vizinhos, agora outra situação. Primeira situação, a situação do jovem envolvido com futebol. Você deve ler para ele 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. 1 Coríntios 10, 13, né? Quem deve gostar desse texto aí são os corintianos, né? Fala em Coríntios, né? Mas é Coríntios, certo? E não Coríntias. Complete agora. Questão 23. Um dos seus vizinhos, crente há muitos anos, ficou doente e está desanimado. Quando você conversa com ele, pode citar uma promessa para alguém que está aí você doente ou aflito. Então você vai visitar um parente seu, ou um vizinho seu, no caso aqui, e ele está aflito, você deve ler uma promessa, né, para uma pessoa que está doente ou aflita. Letra D. Dê uma referência bíblica no apêndice 10 que contenha uma promessa apropriada para quem está doente. Você vai lá, pode ir no apêndice 10, você vai lá e olha uma pessoa que está aflita ou doente. Eu aqui coloquei Isaías 41:10, Isaías 41:10, certo? Mas há outras. Eu ia dizendo o versículo, questão 24. Olhe outra vez os 10 diferentes tipos de necessidades. Então, no apêndice 10, há 10 tipos de necessidades ali com as suas promessas. Olhe outra vez os 10 diferentes tipos de necessidades que há nos títulos do apêndice 10. Para cada um dos quais você tem anotado promessas apropriadas. Agora pare um pouco e em atitude de oração faça a si mesmo as seguintes perguntas. Letra A. Qual desses títulos descreve-o na sua necessidade? Então, é uma resposta ali pessoal, né? Cada um veja o que está passando, basta você ler os textos e veja as promessas que tem. É uma questão aqui pessoal, não vou dar a resposta aqui, questão subjetiva. E a letra B, quase da mesma forma, qual ou quais promessas se relacionam melhor com a sua necessidade e tem sido a maior bênção para você? Também, basta você ler a referência, ver a situação que você está vivenciando, e aí a resposta também é pessoal. Saindo da questão 24, vamos à imediata. A questão número 25 diz: mas você também pode ter um lindo ministério compartilhando com outros
as promessas de Deus nos momentos de necessidade, né? Compartilhar a fé, compartilhar os textos com a pessoa necessitada. Esse é um dos ministérios mais satisfatórios e proveitosos que pode haver. E todos podem participar dele. Você pode se lembrar de uma ou duas pessoas entre os seus amigos ou conhecidos que estão passando por situações que correspondem a alguns desses títulos? Ore sobre isso também agora. Para cada uma dessas pessoas, escreva. E aí você vai na página número 20, na página 161, para quem tem um livro, existe uma tabelazinha, aliás, um quadro aqui, com 3 situações. De um lado tem um nome, você vai colocar o nome da pessoa da sua família, do seu amigo. Depois tem sua necessidade especial e depois uma promessa apropriada. Então aqui eu coloquei o irmão fulano, vou citar aqui o nome para questão de ética. A situação que ele está passando, né, é essa aqui, por exemplo, enfermidade, e o texto aqui apropriado. Você pode fazer isso também num livro, num caderno à parte ou num papel à parte, anotar o nome da pessoa, o que a pessoa está passando e a referência bíblica. Basta você acompanhar os nossos exercícios aí que nós ministramos aos irmãos. E aí, então, amados, nós encerramos aqui, foram apenas 25 questões. E o que é que você vai fazer agora, né? Sim, aqui é o quadro que nós acabamos de falar. Então aqui tem o nome da pessoa, a sua necessidade especial e a promessa apropriada. Basta você preencher aí devidamente de acordo com a situação que você tem conhecimento. Por último agora, o que é que você vai fazer? Faça a prova que está na página 243. Então até lá, Deus lhe abençoe. E eu já quero lhe adiantar que na próxima lição, lição número 21, vamos falar sobre os 4 Herodes. Os 4 Herodes. Muita gente se confunde, né? Herodes Arquelau, Herodes Antipas, Herodes o Grande. Que negócio é esse? Tanto Herodes, é um só, ou é 2, é quantos? Então, quero convidar você, meu querido irmão, para assistir a nossa próxima videoaula número 21. Até lá, que Deus lhe abençoe abundantemente. Não se esqueça, Deus tem promessas para você, tá bem? Aproveite-se delas em nome do Senhor.